E vamos que vamos, vascaínas e vascaínos. Hoje tem Vascão em campo contra o Fluminense, às 9h30 da noite, jogo que a gente vai poder acompanhar pelo canal Bandeirantes, mas a quarta-feira está muito agitada nos bastidores da Colina. Notícias que saíram pela manhã, principalmente uma, deixou o torcedor vascaíno chateado e muito revoltado com a 777. Pra cima deles, meu Vascão. Vamos que vamos. Olha, conheceu o meu canal? Peço aquela moral. É de vascaíno para vascaíno. Se inscreve aí, é só apertar esse botão de se inscrever. Aqui você acompanha todos os dias tudo que acontece no Vasco. Então corre nesse botão de se inscrever. Deixa aquele joinha para fortalecer e ativa o sininho de notificações para você acompanhar tudo o que acontece no Vascão. Se inscreveu? Meu muito obrigado e vamos que vamos. Boa tarde, vascaínas, boa tarde, vascaínos. O Vasco entra em campo daqui a pouco no Maracanã. Ontem nós tivemos trazendo a provável escalação, onde o Vasco vai com força máxima, com 3 zagueiros novamente, atuando até com o Verratti ali na frente como o nosso centroavantão, com uma proteção na sua coluna. Mas o que mais chamou a atenção foi hoje, mais uma vez. É claro que não dá para esconder as coisas, Alex, não dá, mas sempre diante de clássicos, de jogos importantes, a mídia vem e joga bomba no Vasco. Isso aí é fato, é histórico. Mas cá para nós que a contratação de David para o Vasco deixou todo torcedor chateado, isso é fato. Alexandre Matos traz o David para o Vasco de uma forma que o torcedor nunca engoliu. Na entrevista coletiva foi perguntado ao Alexandre Matos e ele falava, pode ser que dê certo, pode ser que não. Alexandre Matos, o torcedor vascaíno está de saco cheio disso já. A gente já tem mais de 20 anos que está nessa piada que você aí falou, de pode ser ou pode não ser. Estamos cansados disso. E olha só o absurdo, pega essa visão. Segundo o GE, só em 2024, David vai custar 8 milhões de reais para o Vasco. É um absurdo, isso é uma completa sacanagem. Nada contra o David, mas é um jogador que não era para vestir a camisa do Vasco. Ele é vascaíno, Alex, eu também sou, você também é, e nem só por causa disso a gente joga no Vasco. Olha, e tem uma coisa, a gente nota que jogo após jogo ele vem jogando. Aí segura essa pedrada. Se o atacante atingir 60% das partidas jogando pelo Vasco, o Vasco vai ter que pagar 15 milhões de reais pelo David, somando tudo, 23 milhões de reais. Só pode estar achando que a gente é otário. E o torcedor está de saco cheio de ter que tolerar essas negociações do Vasco. Nós viramos SAF, não é para ter presente de Natal igual nós já tivemos antes. Mas infelizmente as coisas tendem a repetir para o torcedor vascaíno. Parece um pesadelo sem fim, né, Alex? Sim. Você vê o Pedro Henrique indo para o Corinthians por 5 milhões de reais. O Pedro Henrique, ele é muito mais jogador do que o David, mas muito mais jogador. E tudo demorado no Vasco, mas aí nós sabemos que nós estamos revoltados, principalmente nessas negociações, nessas janelas de transferências com a 777, pela demora. E tem torcedor vascaíno que não diferente de mim, que pede ali o mais rápido possível para organizarem a casa, para o Pedrinho mostrar e ir para cima deles. Ai, Alex, mas o Pedrinho não tem, mas se a 777 vacilar, ele pode. E aí, jornalista, agora de manhã, soltou essa aqui no seu canal, eu vou mostrar para vocês e vou acompanhar com vocês. Vou até colocar o meu fone. Enquanto isso, eu quero pedir a gentileza de você ir ali, já deixando o seu like, se inscrevendo no canal e vamos que vamos. Vou transferir a tela aqui, vou acompanhar com vocês. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com informação importante. Quero contar para vocês que essa possibilidade nesse momento parece distante, mas há um movimento de pessoas próximas ao Pedrinho, presidente do Vasco, trabalhando para que a 777 deixe de ser dona da SAF do futebol do Vasco e que a Crefisa possa assumir essa função. Já contei para vocês que o Pedrinho e toda a sua turma estão muito irritados com a 777. Primeiro porque a empresa que é dona do futebol do Vasco ignora o presidente. Depois porque uma série de acordos
E uma série de detalhes no acordo firmado entre as partes são, na visão do Pedrinho e dos seus pares, uma afronta ao Vasco. Só para citar um exemplo, bilheteria, bares e comidas nos dias de jogos são todos destinados, o dinheiro destinado a 777. O Pedrinho entende que esse é um... Vou até dar um pause aqui. Cara, Salgado, eu queria pedir a gentileza ao senhor, nunca mais pise em São Januário, cara. É sem lógica isso. É um absurdo o que o senhor fez. Vendeu o Vasco para amadores e para sacanear o clube. Recentemente o Pedrinho sugeriu, não, pediu a 777 que lhe enviasse todos os documentos de compra e venda de atletas desde o início da empresa no Vasco. E a 777 se recusou, dizendo que só ofereceria esses contratos a partir do momento em que o Pedrinho assumiu a presidência. Diante desse cenário, se a 777 cometer qualquer equívoco grave, ela pode acabar perdendo o direito de ser a dona da SAF do Vasco da Gama. E nesse caso, para que o Vasco não ficasse de mãos abanando ou com dificuldades financeiras, José Roberto Lamáquia, que é dono da Crefisa, poderia assumir um posto de parceiro comercial. O acordo ainda seria selado um pouco mais para frente, mas o Lamáquia já deixou claro ao Pedrinho que se o Vasco não tiver uma empresa para cuidar do futebol, ele está disposto a assumir. Talvez a FAN nem participando tanto, a FAN é a Faculdade das Américas, que também tem como dono o José Roberto Lamáquia. Ela tem sedes em São Paulo. No Rio de Janeiro ela poderia funcionar apenas com ensino à distância, mas FAN e Crefisa estariam juntas do Vasco nesse momento, caso o Cruz Maltino perdesse a 777, que segue trabalhando muito mal e segue trabalhando muito mal e cá para nós, fazendo um serviço de péssimo gosto. Gente, quem acompanha o meu trabalho sabe que aqui a gente sempre foi, sempre será pelo Vasco. Isso é fato. Nós não ficamos na política ali defendendo A nem B e sempre lutamos pelo Vasco. Agora, se não deu certo, se não tiver a competência de vender para uma empresa que saberia o que fazer com o Vasco, esperamos que o primeiro vacilo o Pedrinho já dê uma rasteira e acabe com isso de vez. Porque o ano passado, quando estava esse Jorge Salgado, que não era nunca para ter sido presidente do Vasco, ele já poderia ter feito isso. A realidade é essa. Agora é aguardar. E eu peço a Deus de coração, porque amadores nós já cansamos de ver. Nós não viramos SAF para continuar amadores. Nós não aguentamos mais. 777 começa um ano muito bem, com Matos mantendo Ramon e Emiliano, mas não contrata ninguém. Tem que contratar. Acorda, 777. Se vocês tivessem dado um time digno pro Vascaíno, duvido que não estaria totalmente diferente o clima, mas vocês fazem tudo o contrário. E tomara que quebrem esse contrato o mais rápido possível, que errem e que a gente seja feliz com uma nova empresa que seja capaz de gerir o Vasco da Gama. Um bom dia a todos vocês e vamos que vamos.